Salve Maria, meus queridos alunos aqui do Educandário dos Santos, nesta segunda-feira, no qual nós estamos começando. Essa semana vai ser uma semana de testes, certo? Para esse novo formato que nós vamos estar colocando. Já visto que temos bastante alunos aqui de quarto ano, quinto ano, de primeiro ano, de terceiro ano. Está sendo um pouco difícil o trabalho com eles, a questão até mesmo de internet, alguns lugares muito caem a internet, outros não conseguem ver a aula com exatidão, então por isso nós vamos fazer esse formato novo, que já não é tão novo assim, que ano passado nós fazíamos desse jeito, eu transmitia a aula pelo YouTube, a aula ficava salva, e vocês, só nos dias de aula marcada de vocês, a gente corrigia, tirava as dúvidas, certo? E aí aprofundava mais no conhecimento, etc. Então, esse vai ser o nosso teste dessa semana, dando certo, espero que dê, vamos poder avançar muito mais. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar com o quinto ano, essa aula é para os alunos do quinto ano, do quinto ano, ou seja, a quarta série. Nós vamos começar com língua portuguesa, que é este livrinho aqui, ó. O livrinho da Caminho Suave, da quarta série, que nós estamos usando, certo? Nós vamos lá para a página de número 35. Mas antes de começarmos a nossa aula, temos que fazer a nossa oração, né? Então, vamos começar com a nossa oração. Então, vamos aí compartilhar a imagem de Nossa Senhora. Estamos aqui com a imagem de Nossa Senhora, muito bonita, e a imagem de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai no Senhor em nossas ações, para que para vós comece e para vós termine tudo o que iremos aprender. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, senhores, vamos começar a nossa aula. Quero ver se todos estão presentes. Deixe aqui suas perguntas, suas dúvidas no chat, aqui do lado, certo? Que eu vou estar respondendo, certo? As perguntas de vocês, agora mesmo, ou então também poderei estar respondendo na aula de vocês, no dia marcado de vocês, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula compartilhando com vocês a nossa lousa, certo? Lá na página de número 35, abra seu livro da Caminho Suave, da quarta série, Comunicação e Expressão, quarta série, esse daqui. Abra o seu livro na página de número 35. Isso mesmo, na página de número 35. Lá vocês irão encontrar este texto que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Carinhos de Bode, pela professora Branca Alves de Lima. Esse texto, certo? Vocês farão a leitura dele silenciosa, certo? Uma leitura dele, para um estudo dele, certo? Eu já deixei aí marcado algumas palavrinhas, né? Algumas palavrinhas muito importantes para vocês pesquisarem no dicionário, pesquisarem lá nas últimas folhas também
do livro, aqui também no glossário, certo? Estudarem essas palavras, aprenderem essas palavras, certo? Para que nas próximas atividades possamos usá-las e escrevê-las sempre corretamente e utilizando elas bem. Vocês deverão treinar a leitura deste texto, certo? Treinar a leitura desse texto várias vezes, lendo inúmeras vezes, certo? Até vocês se sentirem confiantes na leitura, obedecendo às pausas, às vírgulas, às acentuações gráficas, às vírgulas, como eu já tinha falado, e todo o sistema de pontuação. Depois que vocês já se sentirem seguros nessa leitura, eu vou pedir para que vocês, como está citado aí, gravem um áudio, certo? Um áudio da sua leitura e enviar a mim. Desculpe estar com um pequeno erro ortográfico, como vocês podem ter percebido aí, certo? Foi um erro de escrita, um erro de digitação, mas que não tem problema, pode ser corrigido aqui. Envie, né? Envie, certo? Envie, faltou o i, né? Envie. Está aí a correção, envie, certo? Está aí, envie, certo? Para o seu professor, tá bom? Envie para mim. Então, vão fazer essa leitura, certo? E vão enviar o texto, a gravação, o áudio dessa gravação para mim, ok? Continuando aí a nossa leitura, certo? O nosso texto. Passemos aí para a nossa próxima lousa, certo? Que é um textinho bem simples. É o estudo do vocabulário. Copie, certo? Vou ampliar um pouquinho aqui para vocês, né? Porque está um pouquinho pequeno, né? Para vocês lerem. Aqui, vamos lá. Copie as orações substituindo as palavras grifadas por seus sinônimos. Consulte o glossário, ou seja, as páginas finais lá do livro de vocês. O menino passava horas observando as formigas entrando e saindo do formigueiro. Então, vocês vão pegar essas palavras que estão em negrito, certo? Em destaque, observando, atônito, observar, reação, estatelou-se. Vão pegar essas palavras e vão trocar pelos seus sinônimos, que estão lá no glossário do nosso livro, ou também no dicionário, se vocês quiserem procurar. Eu até acho mais plausível vocês procurarem no dicionário, tá bom? Continuando aqui, nós temos o número 2. Copie as orações, substituindo as palavras pelos seus sinônimos corretos ou certos. A raiva era tanta que seus olhos estavam despindo chispas. Aí aqui, qual que seria essa expressão correta? Despindo chispas. Seria soltando fumaça, soltando faíscas ou soltando raios? Então, você vai copiar a oração e vai substituir pelo qual você achar correto. Tá bom? Essas duas orações que estão aqui. Agora, indo para o entendimento de leitura. Olha só que legal. Responda no caderno. Então, você vai pegar e responder no seu caderno de língua portuguesa. Ó, igual esse meu aqui, ó. Meu caderno de língua portuguesa, tá vendo? Né? Azulzinho aqui, bonitinho. Responda no seu caderno de língua portuguesa. Certo? Ah, e lembrando o seguinte, que eu esqueci de falar com vocês. Desculpe, eu esqueci de falar isso com vocês. Ó. É o seguinte. O texto da semana, o texto Carinho de Bode, também copiem de letra de mão no caderno, tá? Para treinar a letra de mão de vocês. Sempre uma boa letra, uma letra bonita, né? Também faz parte de um caderno bem feito, tá bom? Um caderno bem feito. E lembrando que lá em dezembro eu vou novamente premiar os cadernos mais bonitos aqui do Educandário. Eu já fiz lá no começo do ano, no meio do ano, vou fazer agora no final. Não é verdade, senhor Lobito? Ah, não, o senhor Lobito gostou da ideia, né? E o senhor Léo, gostou? O senhor Léo tá aqui comendo, né, senhor Léo? Cuidado de mim. Eita, esses dois aqui fazendo bagunça aqui. Fica aqui, senhor Léo, quietinho. Fica aqui, senhor Lobito, certo? Depois você aparece de novo. Então, não se esqueça, tá? Mas continuando a nossa aula.
Ok? Vamos continuar a nossa aula. Pronto. Pronto. Continuar, tá? Então, aqui do lado, certo? Copie no caderno. Responda no caderno. Então, você vai responder essas perguntinhas aqui, todas elas no caderno, tá bom? Não só a número 1, mas também a número 2, a número 3 e a número 4. A número 3 está pedindo, ó, Fedegoso não entendeu por que apanhou. Explique por que o Fedegoso não entendeu por que ele apanhou. Né? Lendo o texto, você vai entender o porquê que o Fedegoso apanhou. Mas será que ele merecia ter apanhado ou ele não entendeu por que ele apanhou? Então, essa é é uma pergunta que vocês vão ter que explicar lendo o texto, certo? Justificar até com algumas coisas do texto. 4. Copie e grife o acontecimento que você acha mais importante. Então, aqui você vai copiar todos os acontecimentos e o que você achar mais importante, você vai passar o lápis de cor vermelho por cima, certo? Desses 4 acontecimentos. Lembrando que você deve sempre observar o texto, certo? O texto, tá bom? Vamos aí continuar o nosso estudo aqui. Agora vem aquela que é a atividade mais importante do nosso, do nosso, na língua portuguesa, que é o treino ortográfico. Ortografia significa escrever bem, certo? Então, nós temos um grande problema no nosso mundo, né? Com o nosso mundo hoje digital, que nem sempre o teclado acompanha a mente de quem escreve. Então, você escreve rápido, a tecla às vezes não vai, o sinal não vai, e aí ele não copia, ele escreve a letra que vem depois, mas não a letra que vem antes, como é o caso de envie, né? Envie, certo? Envie, como aconteceu lá. Vamos aqui falar um pouquinho do treino ortográfico aqui. Número 1, copie completando com com a letra S, depois leia. Observar. Então, você vai trocar o quadradinho pela letra S, tá bom? Só por uma letra S. Ó, na segunda e na terceira coluna, você vai observar o quê? Ó? Que, por exemplo, observa, tem o som de S, certo? O S tem som de Z, tá vendo? Observa, ó. Observa, né? Na segunda e na terceira coluna, ó. Alisar, o S vai ter som de Z. Desaparecer, o S vai ter som de Z. E na primeira, o S vai ter som de S, tá vendo? Porque ele está antes de uma vogal. Então, você tem aqui a regra. Toda vez que o S porque está antes de uma vogal, ele vai ter som de Z. Toda vez que o S estiver, certo? Toda vez que o S estiver antes de uma consoante, certo? Depois de uma consoante, antes dele tiver uma consoante, como observa, ensinar, pensativo, imensa, ele vai ter som de S. Então, a regra é, antes de vogal, o S tem som de Z. Antes, perdão, desculpa, o S depois de uma vogal tem som de Z. O S depois de uma consoante tem som de S. Tá certo? Como em observar. 2. Copie e complete com M ou com N. Isso daqui é aquele famoso M antes de P e antes de B. Né? Vocês vão ter que olhar também na lição ali para fazer. Tá bom? Então, tudo feito no caderno. Atividades gramaticais. Vamos lá. Número 1. Você sabe que aqui você tem que ler e estudar até decorar esses quadrinhos aqui. Vamos ver o primeiro. Brasil é o país que nascemos. Roupa é vestimenta. Feira é o lugar público onde se vende mercadorias. Água, líquido necessário à vida. Se juntarmos essas palavras com outras, formaremos substantivos compostos. Então, aqui eu tenho substantivo simples, certo? E aqui eu vou ter substantivos compostos. Por exemplo, pau, Brasil. Madeira encontrada no Brasil no ano de 1500. Guarda-roupa, móvel de quarto. Quinta-feira, o quinto dia da semana.
caixa d'água, reservatório de água. O traço que une o substantivo composto chama-se hífen. O hífen, certo? O hífen, né? Esse que é o traço que une um substantivo ao outro, tá bom? Então, aqui você tem as suas características aqui, certo? Da nossa língua portuguesa, ok? Passando para o exercício 2, agora que vem a atividade que você vai fazer. Este quadro que você viu, estude ele, copie ele no caderno, estude ele, viu? Estudem ele até vocês decorarem, tá? É necessário. Por que é necessário vocês estudarem até decorar? Uma vez que vocês decoram, que vocês sabem de coração o texto, a lição, vocês aprendem muito mais rápido. Entendem? Então, é isso daí. Continuando a nossa aula, certo? Continuando a nossa aula. Vamos lá. Perdão. Continuando. Nós temos aqui agora falar sobre o número 2. Copie e assinale com S o substantivo simples e seus compostos. Então, simples é aquele substantivo que só é uma palavra, como, por exemplo, moleque. Eu vou colocar aqui na frente a letrinha, na frente não, aqui do lado, a letrinha S, de simples. Pão de ló, substantivo composto, é mais de uma palavra, são 3 palavrinhas, pão de ló, certo? Isso você também vai copiar e fazer no seu caderno, certo? Para ficar mais bonitinho, sabe o que você pode fazer? Você pode pegar e fazer o seguinte, você pode fazer assim, uma coluna e escrever substantivo composto e copiar só os substantivos compostos. Na outra coluna, escrever substantivo simples e copiar só o substantivo simples. Fica mais bonito e bem mais organizado. E aí, quando você for estudar para a prova, vai saber o que está ali escrito, tá certo? Então, faça isso também. Agora aqui, ó, o 3 já começa. Preste atenção. As palavras têm sílabas fracas e fortes. Sílaba tônica é aquela pronunciada com mais força. Por exemplo, redor, animal, atenção, certo? Então, perceba bem, ó, a sílaba tônica é a sílaba pronunciada mais forte. Por exemplo, casa, casa. Perceba que a sílaba mais forte é o za, de casa, certo? De casa. Café, a sílaba mais forte é o fé, certo? É o fé. Desculpa, casa, a sílaba mais forte é o K, tá? É o K de casa. Café, a sílaba tônica é o fé. Chapéu, né? Chapéu, a sílaba forte, qualquer? Isso. Então, vocês, deixem aqui nos comentários de chapéu, qual que é a sílaba mais forte. Então, você tem a sílaba forte pronunciada dentro de uma palavra. Essa sílaba é chamada de tônica. A sílaba tônica pode estar presente em 3 lugares numa palavra, certo? Contada sempre da última sílaba para trás. Então, vamos observar aí. Vamos observar aí na nossa lousa, certo? Observando aí, o que nós estamos vendo é que quando a sílaba tônica recai na última sílaba, a palavra é chamada de oxítona, como de redor, animal, atenção, certo? Atenção. Perceba que eu tenho a última sílaba tônica, certo? A última sílaba tônica. Então, eu chamo ela de sílaba de uma palavra oxítona, porque ela tem a última sílaba tônica. Já quando a minha sílaba tônica recai na penúltima sílaba, a palavra é paroxítona. Por exemplo, figa, inveja, chifrada, certo? Lobito, tá vendo? Lobito, eu tenho o bi, certo? Eu tenho aí uma sílaba, uma palavra tônica, certo? A penúltima como tônica. Então, é uma paroxítona, certo? E quando a sílaba tônica recai na antepenúltima, certo? Antepenúltima sílaba, a palavra é proparoxítona.
Aqui foi cortado, aqui parece que foi cortado, mas aí no livro não está, tá? É que aqui foi recortado mesmo, certo? Pode pegar aí na página do livro, não está recortado. Ó, vai lá na página de número 38, pode ver, não está recortado. Então tá direitinho, ó. Penúltima sílaba, tudo com acentozinho bonitinho, tá bom? Então dá uma olhadinha aí, que foi erro de corte aí na hora de colocar aqui. A penúltima sílaba, certo? Da palavra é proparoxítona. Árvore, médico, cócega. Perceba que antepenúltima, tônica, sílaba, proparoxítona, todas elas são proparoxítonas. Todas elas têm acento na terceira sílaba contada da esquerda para a direita. Se você tem dúvida de como divide sílabas, professor, eu tenho muita dúvida ainda. Nossa, eu não consigo, às vezes, perceber quais são sílabas das palavras. Eu tenho dúvida. É só simplesmente você perceber isso. Você fala a palavra devagar, contando quantas vezes você abre a boca e em que lugar você abre a boca. Por exemplo, ó, proparoxítona. Proparoxítona. Tá vendo? Eu abri a boca 6 vezes, tá vendo? 6 vezes, eu tenho 6 sílabas. Uma palavra de 6 sílabas é chamada de polissílaba. Polissílaba, uma polissílaba de 6 sílabas. Olha só que palavra enorme, né? Isso sim é um palavrão, uma palavra grande, né? Uma palavra grande, certo? Então, paroxítona, eu vou prestar atenção a qual eu falo mais forte, como, por exemplo, na palavra penúltima, penúltima. Perceba que eu falo mais forte do que as outras palavras. Logo, essa sílaba se torna sílaba tônica. Então, eu tenho penúltima, ó, penúltima. É a terceira sílaba, a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Logo, é uma proparoxítona, certo? Uma proparoxítona. Ok? Entenderam? Qualquer dúvida, deixa aqui ou a gente tira na hora da correção dos exercícios, tá bom? Para continuarmos, né? Vamos continuarmos, que o tempo ruge, Sapucaí é grande, como dizia minha vovó, né? Continuando aqui, ó. Leia e copie as palavras separando as sílabas. Bode. Abrir a boca quantas vezes? 2. Irmã. Abrir quantas vezes? 2. Próximo. Abrir quantas vezes? 3. Chifrudo. Abrir quantas vezes? E aí vai fazendo as das outras palavras. Agora, contorne a sílaba tônica como no modelo. Ó. Bode. Qual que é a sílaba tônica? O bó. Vou tornar. Irmã. Qual que é mais forte? Irmã. Tá vendo? Tá? Continuando aqui. Agora, para a gente terminar, certo? Para a gente terminar, eu estou falando com vocês e não estou mostrando, né? Desculpe. Estava falando aqui, ó, desse exercício, né? Desse exercício aqui que nós estamos vendo agora. Tá vendo? Desse exercício agora. Eu vou voltar aqui só para falar para vocês o exercício que eu estava falando, né? Explicando para vocês, ó. É esse exercício aqui, ó. O 4, certo? Ó. Lê e copia as palavras separando as sílabas. Então, você vai ler e copiar todas essas palavras e vai separar em sílabas, certo? Como, por exemplo, bode. Depois que você fizer isso, você vai circular a sílaba mais forte. Por exemplo, bode. A primeira é a mais forte, bó, certo? Então, uma paroxítona, que é a segunda sílaba, né? É a penúltima sílaba, tá vendo? A penúltima sílaba. Agora aqui, ó, irmã é a última sílaba. Man. Próximo. Próximo. Ó, é a antepenúltima sílaba. Ó. Última, penúltima, antepenúltima. Certo? Aí você vai circular ela aqui. Bom? É isso que vocês irão fazer.
Passando agora para a próxima lousa, próxima e última lousa, temos a redação. Esse primeiro texto aqui é só uma leitura, certo? Uma leitura de uma carta feita pelo Pedro, né? É uma carta que Pedro recebeu do seu colega leitor, né? Caro colega Pedro, aquele abraço, certo? Prometi que e estou cumprindo. Aí ele dá aqui conta aqui as férias dele no sítio no sítio. Você vai ler a carta e depois você vai reparar nesses pontos aqui, ó, que toda carta tem o local onde está a pessoa que escreveu e a data, os cumprimentos de quem escreve, o assunto e o conteúdo, o fecho e as despedidas e a assinatura de quem escreveu. Então, isso tudo está aqui presente dentro dessa carta. Eu gostaria que vocês marcassem, certo? Marcassem mesmo, escrevessem aonde que está o local e a data, aonde está o fecho da carta, aonde estão os cumprimentos de quem está escrevendo, qual é o assunto, onde está, quais são os parágrafos que estão falando do assunto que o Heitor está comentando, né? E aonde que está a assinatura de quem escreveu. Então, isso que vocês irão fazer também nessa leitura dessa carta. Além de fazer essa leitura, vocês deverão fazer o seguinte, ó, além de reparar isso. Eu queria que vocês entendessem esse trechinho aqui, ó. São pontos necessários para que o destinatário, ou seja, a pessoa que receberá a missiva, ou seja, missiva é o sinônimo de carta, tá? A missiva entenda e saiba todas essas informações. Então, você mostrando, localiza essas coisas aqui, ó, esses pontos dentro dessa carta. Se você consegue localizar onde eles estão, certo? Localiza, e aí a gente vai discutir isso na nossa correção, quando for corrigir a de vocês, tá bom? Continuando aqui a nossa né, a nossa aula. O 3, ele está aqui também explicando um pouquinho mais sobre cartas, né? Ele está falando aqui como preencher um envelope. Vamos aprender como preencher corretamente um envelope. Nós temos aí à frente, como vocês estão vendo aí na página do livro de vocês, essas informações estão aí na página de número 30 e... Deixa eu ver aqui, na página de número 40, já na página final da nossa lição, na página de número 40, certo? Eles colocou aí a carta para vocês, certo? O Pedro Nascimento, que mora na rua 5, número 58. O remetente é o Heitor Martins, a pessoa que escreveu a carta. Sempre assim, à frente do envelope é sempre a pessoa a qual eu estou mandando a carta. Então, eu estou mandando a carta para alguém, eu vou colocar o endereço da pessoa para quem eu vou mandar na frente, junto com os selos, né, com a selagem da carta. No verso da carta, eu vou colocar os meus dados, a pessoa que enviou a carta, né? Que está atrás. Então, é o remetente, é o Heitor Martins. É o Heitor Martins. O endereço dele, certo? O endereço é Sítio São Mateus, certo? Cerro Azul, Paraná. Observou que na parte da frente do envelope, o que você observou no verso parte traseira do envelope. Então, essas são as informações. Na frente, para quem eu estou enviando. Atrás, quem enviou, certo? Quem enviou. Ok? 4. Agora responda. Por quem foi escrita a carta? Quem recebeu? Então, você vai responder todas essas perguntinhas aqui no seu caderno de língua portuguesa. Bom? 5. Escreva uma carta a uma pessoa amiga contando, né, contando o que pretende fazer nas férias. Então, isso aqui você vai escrever, certo? Você não vai enviar ainda, você só vai escrever, tá bom? Escrever, certo? Essa carta, certo? Para escrever, certo? Essa carta. No formato daquela que nós vimos naquela que nós vimos na lousa anterior, tá bom?
E a carta tem que ter todos esses pontos aqui que você colocou. Se você não tem uma viagem com esses pontos, você pode usar a sua criatividade e escrever, inventar uma, uma férias fictícias. 6. Olhe na ilustração da lição e descreva o bode. Então, você vai olhar no desenho lá da lição, certo? No desenho lá da lição do seu livro, né? Na página do seu livro, você vai olhar, certo? Aquele desenho que está lá na página de número 35 e vai descrever com palavras o bode, certo? O bode. Aqui tem umas expressões, certo? Né? Umas expressões masculinas de cabra, raça, etc. Essas coisas todinhas que você pode estar utilizando também. Fale sobre as expressões deu um bode, deu confusão. Amarrar o bode, ficar irritado. Né? Ficar irritado. Então, por que essas expressões com a palavra bode têm esses significados? Aí você vai escrever de acordo com o que você acha, certo? Com o que você acha, ok? São expressões um pouquinho antigas, mas são expressões que hoje em dia a gente pode até usar em vez de falar palavrões. Hoje em dia, sabe, crianças, eu fico muito triste mesmo, porque assim as pessoas falam muito palavrões, certo? Palavrões são palavras grandes. Eu vou falar corretamente. Falam palavras de baixo calão, certo? São aquelas palavras feias. E essas expressões, como, por exemplo, deu bode, outras como, por exemplo, a gente falou que deu bode, mas, por exemplo, onde eu fui amarrar meu bode, certo? Essas expressões que eram piadas, basicamente piadas, mas que elas vinham imbuídas daquele sentimento que a gente estava com raiva de alguma coisa, certo? E a gente falava isso para soltar um pouco assim aquela raiva embora, né, para não ficar com aquela raiva contida. E também não ofender ninguém, porque você não está ofendendo ninguém, né? Você está só falando uma expressão popular. E hoje em dia as pessoas não falam mais isso, as pessoas falam palavras de baixo calão, o que é muito feio e o que mostra a má educação das pessoas. Então, é uma boa a gente ressuscitar isso. Por exemplo, quando eu tinha meus 16 anos, eu comecei a pensar nisso e ressuscitar essas expressões. Por exemplo, vinha assim, às vezes, uma vez eu chutei, brincando de bola, eu chutei a guia da calçada, e você sabe que se chutar uma guia, que é uma pedra, né, uma guia lá, o calçamento da calçada, doeu muito. Em vez de eu gritar lá, falar um palavrão lá, eu peguei e falei assim, qual é que é o nome daquela cidade? Agora me fugiu o nome da cidade. Até a pessoa que estava passando perto de mim ficou até ficou assustada. Era onde eu falei assim, caçapava, né? Caçapava, que é caçapava. Não sei por que eu falei isso, né? Me veio na cabeça essa palavra, caçapava. E aí eu falei, poxa, olha, eu não falei um palavrão, certo? Que quando a gente fala um palavrão, a gente põe a nossa alma, né? A gente está cometendo um pecado também, né? Então, eu falei uma palavra que não tinha nada a ver com o nome de uma cidade, certo? E mesmo assim, e passou a dor, né? É aquela dor de momento, assim, né? Que não tem nada a ver, né? Então, trocar, em vez de falar palavrões, falar essas coisas, falar essas expressões, são simples, né? São simples. Nossa, deu bode. Olha onde eu fui amarrar meu bode. Essa expressão também que minha avó falava, né? O tempo urge, a Sapucaí é grande. Né? Olha lá os três leitões. Olha o outro falando do roto, que eram expressões que eram comuns que a gente falava aqui em casa e que não sei por que as pessoas também falavam antigamente muito isso. Eu via muito isso aqui onde eu moro e de repente parou. Até os mais velhos estão falando com a boca tão suja, né, que é bem feio mesmo, né? É bem feio. Olha, se a mãe de vocês falam que é feio, criança falar palavras feias, e é feio mesmo, imagine idosos falando palavras feias, né? Então, vamos começar assim, em vez de falar, vamos usar expressões
expressões engraçadas, como essa do bode, e outras aí que tem um monte aí, que a gente pode falar que não é palavrão nem nada, é só expressões populares, né? Populares, como, por exemplo, o café tá quente, né? O café tá quente, que é uma expressão quando a gente está querendo fazer algo correndo. O café tá quente, né? Então, é uma expressão dessa, né? É uma expressão desse tipo. Trocar para não falar um palavrão e não deixar nossa alma cair no pecado, tá certo? Espero que todos vocês tenham gostado da aula. Vamos agora para a nossa oração. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui Nossa Senhora. Vamos compartilhar Nossa Senhora. E compartilhar Nossa Senhora faz muito bem à saúde, né? Quem concorda comigo, deixa um sim no comentário. Compartilhar Nossa Senhora faz bem à saúde. Deixa um sim aqui no comentário. Né? Olha lá, o senhor Léo tá falando que é verdade, né, senhor Léo? O senhor Léo também. O senhor Léo também gosta, né, senhor Léo? Então, o senhor Léo gosta. Vamos lá, então. Vamos rezar. Então, Nossa Senhora da Conceição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais essa aula. Que Deus abençoe a todos os envolvidos. E que esse conhecimento que aprendemos seja para nós um caminho, mais um passo ao vosso caminho. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos comprolepia, benedicta Virgor Maria. Salve Maria. Tenha uma boa tarde de segunda a todos.